dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, amigos, amigas, os internautas, todos, para todos nós, né? Um grande dia para todos nós. Bom dia, com muitas bênçãos, com muita luz. Bom dia, turminha, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Bom dia a todos. Uma linda manhã de quarta-feira para todos nós. Que Jesus nos abençoe nessa manhã de hoje. Queridos amigos, que gostoso, né? Soraya já fez a nossa prece inicial, trabalhando os nossos sentimentos, as nossas possibilidades de aprender. Aldinha trouxe estas lembranças boas para nós, esses ensinamentos inspirados pelos Espíritos bons. O Theo, com esta alegria, nos sustenta aqui constantemente. A Kátia nos inspira com a sua música, a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Então, meus amigos, resta-nos agora fazer as reflexões. As reflexões deste nosso capítulo de hoje, do capítulo 43 de Vinha de Luz, que chama Vós, portanto. Então, meus queridos, nós estamos embasando o nosso estudo na segunda carta de Pedro, né? Capítulo 3, versículo 17, que ele diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente com eles arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Emmanuel, então, comenta para nós: o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios das criações chocantes da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual e do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros. Um instantinho só, porque saiu aqui do meu visual. Precipitam em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Continua Emmanuel. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam devidamente informado. Desculpe. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras e se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias,
que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço de vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que aguardam nos planos inferiores. Veja, meus amigos, que este trabalho que Emmanuel nos traz, comentando aí a carta de Pedro, é algo primoroso, que nos faz servir, na realidade, de grandes reflexões, começando por aí o esclarecimento, né, que nós temos, faz refletir. Veja, há quanto tempo nós temos contatos com os ensinamentos de Jesus? Será que é a primeira vez na nossa vida, nesta encarnação? Se nós pensarmos que somos espíritos imortais, já tivemos várias vezes o contato com estas boas notícias, com o Evangelho. A grande maioria de nós já teve essa oportunidade de ter esse esclarecimento. Mas talvez tenhamos esquecido e desprezado os ensinamentos. Pedro falava aos seus correligionários ali, dizendo a eles que era importante manter a postura moral, já que o esclarecimento deles, né, eles já tinham este esclarecimento de Jesus. Eles estudavam os escritos de Marcos, do próprio Mateus. Eles sabiam o que estavam acontecendo. Eles estiveram junto com Cristo. Então, Pedro chama esta atenção. E nós, como estamos aqui agora, neste momento em que somos bafejados aí pela doutrina espírita, pela misericórdia divina, nós estamos novamente sendo convidados a refletir sobre estes ensinamentos de forma cristalina, porque a doutrina espírita nos abre este conhecimento. Hoje, então, temos em mãos esse evangelho como um roteiro de luz para as nossas vidas, como um roteiro para nosso procedimento, nosso proceder perante a sociedade, perante na nossa vida pública, na nossa vida privada, na intimidade do lar, na intimidade de nós mesmos. Este princípio básico das relações sociais, que se fundam, sim, na grande justiça, na mais rigorosa justiça divina. Porque se a lei divina faz parte de nossa consciência, e nós já trazemos este conhecimento, olha que beleza se nós conseguirmos, na realidade, trabalhar todo este conhecimento. Por isso que Emmanuel vai nos dizer, os discípulos sinceros, né, já têm este esclarecimento. Então, nós estamos aqui aprendendo, refletindo sobre tudo isso. Esse roteiro infalível para a nossa felicidade. Vamos nos lembrar que felicidade traz aquela ideia de bodas, né? E na bodas de Caná, nós tivemos a oportunidade de casar com o Evangelho. Quando nós estamos só noivando e namorando, muitas vezes a gente não dá tanta atenção. Mas quando nós casamos, a atenção tem que ser total. As bodas de Caná representam este nosso casamento com o Evangelho, onde se transforma uma água em uma essência que seria o vinho. É uma transformação que se sucede ali, que nós teremos que colocar aquilo dentro de nós, para que a gente continue, né, com esta experiência nova que o Espiritismo nos traz, partindo das próprias palavras do Cristo, ampliando o nosso conhecimento, ampliando a nossa possibilidade de fazer melhor. Não simplesmente ficando na festa do casamento, mas colocando aquilo dentro da nossa vida. Por exemplo, Cristo nos trouxe a ideia da vida futura. Ele trouxe a ideia da vida futura. Ele mostrou-se na sua realidade espiritual.
acrescenta o Espiritismo a esta revelação muita coisa. Ele nos faz ver, o Espiritismo nos faz ver o mundo invisível que nos rodeia, que povoa o espaço, e com isso a nossa crença torna-se mais sólida, mais fiel, mais precisa, pois dá corpo, dá uma consistência, uma realidade muito grande nas ideias. Tínhamos antes uma ideia muito vaga, agora nós temos esse esclarecimento sincero, este esclarecimento íntimo, inalienável. É um tesouro que nós jamais vamos desprezar, vamos perder, porque ele está na alma, ele está impresso em nossa consciência. Então, essa ideia vaga da vida futura hoje é a realidade para nós. Nós somos espíritos imortais, não é isso? Nós sabemos dos laços que unem a alma ao corpo. Alda nos falou algo precioso quando ele diz que curando a alma reflete-se na cura do corpo. Olha que beleza! Por quê? Porque existe esse laço que conhecemos como perispírito, um laço material que serve de comunicação entre o corpo e a alma. Então, tudo que se expressa de dentro da alma se expressa também no corpo. Se expressa desequilíbrio, o corpo desequilibra. Se expressa bondade, segurança, equilíbrio, o corpo expressa esse equilíbrio. Mesmo que nós tenhamos algumas situações de doença, isso faz parte da nossa própria vida terrena, mas se o espírito está equilibrado, não há sofrimento. Há simplesmente aquele momento em que nós passamos, sabendo por que nós estamos passando. Por isso que ele levanta o véu do nascimento, da morte. Não somos almas criadas com o nascimento, no momento do nascimento. Somos almas criadas há muitos e muitos séculos e séculos atrás, milênios. Porque somos almas que viemos experimentando através das reencarnações, progredindo através das várias vivências, tanto no mundo espiritual como no mundo material, para chegarmos neste ponto que estamos, sabendo de onde nós viemos, das vidas anteriores, do mundo espiritual, sabendo para onde nós vamos voltar, para o mundo espiritual, de acordo com os nossos atos, com as nossas próprias atitudes. Sabemos que esse progresso é incessante e até que atingirmos um grau de perfeição como Jesus atingiu. É esta a nossa meta. Todos nós vamos atingir isso, todos. Aqueles que estão distraídos, aqueles que estão atormentando, aqueles que estão equivocados completamente, aqueles que já estão santificados, como o nosso querido Santo de Assis. Todos nós vamos adquirir este grau de perfeição para que nos aproxima mais da divindade. Agora, nós temos idêntica progressão, aptidão para progredir. Todos nós temos a possibilidade da escolha. Então, nós vamos alcançando a meta de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas possibilidades. Nós, como espíritas, já sabemos que não há exatamente criaturas, não existem criaturas que são deserdadas da divindade. Todos nós somos herdeiros divinos. Não são também umas mais favorecidas do que as outras, mas somos espíritos diferentes pelas diferentes formas de vivência, pelas escolhas que cada um faz. Deus não dá privilégio a ninguém, não criou ninguém privilegiado. Todos precisamos do trabalho, todos precisamos de progredir pelas nossas próprias experiências. Então, veja só, estes esclarecimentos são indeléveis em nossos corações, em nossa alma.
como discípulos e sinceros do Evangelho, nós temos grandes responsabilidades. Não há seres, na realidade, que são maus por serem maus e vão continuar eternamente maus. Não, então eles vão se regenerar da mesma forma. Eles vão chegar a este grau de perfeição. Né? Então, veja, a doutrina espírita vai nos esclarecendo muito sobre este grande processo, né, de filiação a Deus, porque nós todos somos filhos de Deus. Emmanuel continua dizendo, né, que o mundo está cheio de engano dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião. Estes companheiros equivocados neste momento também são espíritos filhos de Deus. Também são espíritos que chegarão à meta da evolução, da perfeição. Mas eles estão atrasando o seu próprio processo evolutivo, porque criam essas ideias na religião, na ciência, e criam situações que podem gerar, por exemplo, uma ignorância muito grande nas pessoas. Podem. Por isso que eles arrebatam milhões de almas à morte e elas chegam no mundo espiritual com determinados desequilíbrios. São responsáveis por isso, com certeza. Mas quem vai trazer isso para eles? A própria consciência vai trazer esta punição, este castigo, como nos diz Paulo, o apóstolo, no Livro dos Espíritos, que é a consequência do desvio da alma, de um falso movimento da alma, desvio da lei natural, da lei de amor, que é a lei de todos nós. Lógico que isso vai trazer algumas dificuldades para as pessoas. Por isso, o Espiritismo expressando a verdade, nós vamos, neste tesouro inalienável, né, que somos discípulos do Cristo, somos sim. Não somos uns discípulos tão fiéis como aqueles primeiros cristãos que abraçaram a causa com todo o sacrifício, mas somos aqueles discípulos que estamos fazendo esforços para a causa do Cristo, para a causa do amor ao próximo, do amor dentro de casa, não é isso? Do verdadeiro amor, não do apego. Então, nós não podemos aí ter esta ilusão, né, de que não temos responsabilidades pessoais, mesmo que aqueles que estão ali estão deixando a nossa ideia um pouco atrapalhada, né, com essas situações que criam para nós com falsos princípios. Porque ele mesmo, Jesus, já disse para nós, haverá falsos cristos e falsos profetas. Por isso que todos nós temos esta capacidade de discernir, de aprender, de compreender, de ver se isso está dentro da lei divina e natural, que é a lei que nos traz a felicidade se a seguirmos. Então, é importante que tenhamos este compromisso de nos ajustar à própria lei. Então, veja, seguindo Emmanuel, né, ele nos diz que grande número dos imprevidentes encontra o socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Ele está falando daqueles que já estão no mundo espiritual, que desconheciam como é este mundo espiritual, desconhecia como a vida espiritual se faz, como as consequências da vida material se desdobram no mundo espiritual. Não é um inferno e nem um purgatório, é um processo da própria consciência cobrando. E eles desconheciam isso, não se achavam devidamente informados. Uns por negligência, outros por preguiça, outros por serem enganados por aqueles homens abomináveis que ocultavam-lhes o sentido real da vida. Aliás, nós nos perguntamos,
Qual é o sentido real da vida física? O sentido real da vida física, todos nós temos consciência. Uns dizem que eu estou aqui para sofrer. Não. Estou aqui para pagar minhas dívidas. Não. Nós estamos aqui, sob a misericórdia divina, para reparar os erros que fizemos no passado e para conquistarmos a própria felicidade no caminho do futuro. É esta a nossa missão. É este nosso processo de vida. Não é para ficar pagando, sofrendo, colocando a âncora no passado, eu estou assim por causa daquilo, etc. Na realidade, não é a verdade esta. Nós somos atraídos por este amor divino. Por que nós vamos, então, ficar lançando-nos aos sofrimentos passados, ao invés de buscarmos esta nova realidade para o progresso futuro? Novas semeaduras para novas colheitas. Novos talentos que estamos aí, que devemos multiplicá-los. Olha quanta coisa nós temos nesta situação que vai nos ajudando nesta nossa caminhada. Vejamos que, na realidade, né, nós temos em mão hoje este evangelho, este roteiro de luz, esta regra de proceder, este roteiro que é um roteiro para a nossa felicidade, um roteiro que nos dá, na realidade, tudo isso que precisamos para que possamos ser pessoas de bem. Nós temos este roteiro. E este roteiro aberto, admiravelmente, por Kardec, pelos espíritos superiores, que nos trouxeram toda a claridade para isso. Vejamos que Emmanuel continua dizendo: semelhante benevolência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. Qual benevolência? Aqueles que sabemos, nós temos mais responsabilidade. Porque aqueles que são ignorantes não têm tanta responsabilidade. Mas nós já sabemos, nós já viemos de outras encarnações sabendo. Nós não podemos continuar repetindo os mesmos erros, porque hoje se expressa para nós de uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais clara, cristalina, sobre as nossas responsabilidades, sobre o nosso caminhar. Nós queremos, às vezes, que a nossa felicidade seja construída pelos outros. Eles é que têm que nos fazer felizes. Nós é que temos que realmente constituir isso para nós, seguindo este caminho que o Cristo nos recomenda. Bem-aventurados, todas as bem-aventuranças estão falando para o nosso futuro, desde que nós nos apliquemos isso. A única que está, na realidade, no presente, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este início do processo com a humildade. A humildade é que nos faz ver todas as nossas necessidades espirituais para o nosso caminho, para a nossa caminhada. Eu começo pela humildade, porque o orgulho me cega a mim mesmo. Então, o orgulho faz com que eu não entenda a realidade espiritual. O orgulho faz com que eu me esqueça de tudo que eu estou aprendendo, porque eu não vou dar valor a ele, vou dar valor mais a mim. Então, aí está a doutrina da responsabilidade pessoal. Aí está, meus amigos, a doutrina que nos faz caminhar para esta nossa construção da felicidade. E com ela nós vamos buscando o melhor de cada um de nós. Segue Emmanuel dizendo para nós que o aluno do Evangelho, ele somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser
Olha a responsabilidade pessoal aí. Se quiser, mas se quisermos ser discípulos de Jesus, também nós temos esta liberdade de ser. Agora, se quisermos abandonar o Evangelho, abandonar este roteiro de luz, né, alimentando dessas situações deploráveis, das viciações gerais, né, nós vamos rodopiar, na realidade, por isso mesmo, nessa sombra, nesta treva da ignorância, porque não demos valor à sabedoria. E nós vamos cair nessas trevas voluntariamente no capítulo de nossas escolhas, das preferências de cada um de nós. Então, não são os outros que nos fazem assim, somos nós mesmos que escolhemos a nossa caminhada. Veja que, como espíritas, né, nós às vezes só vemos os fatos, nós às vezes só vemos aquilo que nos toca o sentido. Muitas vezes vemos apenas a cura do corpo. E Aldinha lembrou muito bem que grande importância nós temos com a cura da alma. Nós só vemos uma parte filosófica bonita. Que beleza esse trabalho de Emmanuel aqui para nós. Que beleza aquilo, a moral que os espíritos nos trazem. Nós admiramos isso, mas se deixarmos de praticar, vamos cair voluntariamente nessas sombras, nessas dificuldades. Não podemos deixar que aquilo que nós estamos aprendendo seja insignificante na nossa vida. Ela tem significação, ela tem valor, são aqueles tesouros da alma. E nisso ninguém nos tira, porque se aprendermos e aplicarmos, significa que estamos não só na experiência teórica, mas também trabalhando a prática daquilo que nós estamos aprendendo. E isso tem que nos influenciar principalmente o caráter, o nosso ser, o nosso proceder, diante de todas as situações da vida. Tem que alterar os nossos hábitos, porque nós é que temos que alterá-los pelo processo consciencial. Os nossos hábitos têm que ser alterados. Lógico. Privar de vários gozos, inclusive, para atender a uma necessidade maior daqueles que nos cercam, daqueles que nos trazem, na realidade, uma dificuldadezinha qualquer, né? Então, veja, nós temos que atender a essas necessidades. Tirar um pouco das coisas fúteis que nós fazemos para aplicar a utilidade. Então, veja, se a gente é avarento e continua avarento, como é que nós estamos em relação à doutrina espírita? Se nós somos orgulhosos e continuamos orgulhosos, como nós estamos com relação a essa doutrina, o Evangelho redivivo? Se nós somos invejosos e continuamos invejosos, mesmo com esses conhecimentos, nós seremos, então, espíritas imperfeitos ou discípulos infiéis. E é aí que nós temos que tomar pé daquilo que nós devemos fazer. Porque Emmanuel continua dizendo para nós que o ignorante alcançará a justificativa, lógico. Mas nós não precisamos, então, agora dizer, eu prefiro ficar ignorante. É uma má escolha também. Porque somos espíritos que devemos trabalhar pela nossa própria instrução. Uma das causas, uma das situações que nos fazem gravitar para Deus é o conhecimento, é a ciência, é a sabedoria. Se nós evitarmos a sabedoria para evitar, então, os compromissos, nós estamos fugindo exatamente
do que é mais importante para nós. Porque é pelo saber que vamos realmente aprender a discernir o bem do mal. E assim escolhermos melhor. Então não adianta para nós falarmos assim, então eu prefiro ficar ignorante. Esta preguiça já é uma ignorância. Agora, vamos alcançar justificativa se não tivermos condições, na realidade, como ignorantes, de recebermos qualquer instrução. Mas aquelas que nós estamos recebendo são preciosas. Precisamos de dar valor a ela. Emmanuel ainda vai nos dizer que a vítima será libertada, porque muitos são aqueles que são impedidos de ter estes acessos. Lógico, impedidos a ter o acesso ao próprio Evangelho, à própria luz, estão encarcerados indevidamente em religiões dogmáticas, obrigados a fazer aquilo ou outra coisa, em situações políticas deploráveis, não dando valor à família, à própria sociedade. Então, nós, às vezes, estamos encarcerados nisso, e desde pequeno, né, fomos acostumados a isso, então somos vítimas, muitas vezes, desta própria situação da educação familiar. Mas ainda temos a responsabilidade. Porque se somos liberados por estas circunstâncias, nós temos aquilo que nós já sabemos do nosso passado, que nós trazemos na alma, que traz também as próprias responsabilidades. Então, esta liberação, ela é sempre parcial, de acordo. Não podemos não gozar da situação desta vida se formos cerceados, por exemplo, na ignorância, certo? Mas nós somos espíritos imortais, que já trazemos isso tudo. Se nós formos cerceados, era para vencer, mas muitas vezes nos acomodamos na vitimização. Nada nos pode tirar o pensamento, a liberdade do pensamento. Podemos silenciar a nossa voz, mas o pensamento não. Podemos silenciar o nosso ato, impedir o ato, mas não silenciamos a consciência. Então, a vítima será liberada em sentido parcial e não integral. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio, com toda certeza. Porque se estamos doentes, não é doente do corpo, mas é doente da alma. Recebemos, sim, recebemos no mundo espiritual. Nós temos o nosso anjo de guarda, que nos conduz, que nos indica o que devemos fazer. Esse é a enfermagem, esse é o remédio. Agora, o doente também pode negar tomar o remédio. Então, ele está se fazendo mais doente. Então, veja, há justificativas, sim, mas sempre parciais, porque não somos espíritos criados neste momento. Continua Emmanuel, então, aqui para nós. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos princípios, pelos benefícios do céu, todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço de vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Das responsabilidades pessoais voltamos a fazer. Então, o Espiritismo, como este cristianismo redivivo, essas lições do Cristo, abertas à nossa inteligência, à nossa compreensão, ele traz, né, sobre essa égide de Jesus,
a grande transformação da humanidade. Traz. E isso só pode atingir, só pode ser feito melhorando, na realidade, cada um de nós. Gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, veja, acreditamos na sobrevivência da alma? Acreditamos? Sim. Agora, o que adianta nós acreditarmos na sobrevivência da alma se não nos tornamos melhores? Se não nos fazemos mais dignos, mais indulgentes para com os nossos semelhantes, mais humildes para buscar mesmo as nossas maiores necessidades e mais paciente nas adversidades, nas situações que nos são colocadas como tribulações. Que não adianta, então, crer nessa existência dos espíritos. Vamos, sim, vamos ter dificuldades, com certeza, porque cremos, já sabemos de tudo isso. Por isso que o que Jesus nos fala, se sabeis dessas coisas, sereis felizes, bem-aventurados sereis, se as fizerdes. Já lembramos de que adianta um avarento, por exemplo, se ele continua avarento, ou orgulhoso, se ele continua orgulhoso. Não adianta, não há salvação no Espiritismo. Não há salvação por saber. Kardec vai nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Não é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente vive no nosso campo do pensar, como nós estamos pensando, como nós estamos analisando as situações, as pessoas, as nossas relações. Se estamos julgando e condenando, isso não é caridade. Não há caridade aí. Como nós estamos sentindo aquilo que vem de fora para dentro, as situações que nos são colocadas para dentro da nossa alma, uma reprimenda, uma coisa qualquer que nos falam, até mesmo um escárnio, né, das pessoas, ou até mesmo uma injustificada mentira contra nós, certo? Uma calúnia, uma fofoca contra nós. Como nós estamos recebendo isso? Como nós estamos olhando estas coisas que estão nos chegando? Com que sentimento? Então, nós temos que olhar para dentro de nós. Se der sentimento de raiva, de mágoa, de vingança, na realidade não há caridade em nós. Porque precisamos do perdão. Precisamos de aprender a perdoar. Trabalhar este nosso íntimo nessa esfera do perdão. Como que estão os nossos atos? Como nos lembrou Soraya, é apenas a aparência ou estamos agindo com benevolência? Com esta, vamos dizer, com esta virtude que as nossas ações serão todas elas com o espírito do bem, com o desejo do bem, de fazer o bem com benevolência. Então, veja, nós poderíamos acreditar em tudo se nós não trabalhássemos essas situações dentro de nós, que se chama caridade, de nada não nos adiantaria. Como diz Paulo para nós. Assim também são os desígnios de Deus, né? Para o objetivo providencial de cada um de nós, de cada elemento que vai chegar à perfeição. Nós devemos buscar, por exemplo, este apoio das sociedades espíritas e os centros espíritas que têm este encontro agradável que nós estamos tendo, nos fortalecendo na fé, nos dando a certeza da vida futura, nos dando esta condição de sabermos que estamos sendo tratados pelos espíritos bons, superiores, por esta equipe de Bezerra de Menezes, pela essa equipe de Dr. Bittencourt,
pela equipe de Manuel Felipe Santiago, pela equipe de tantos outros colaboradores do mundo espiritual, como o nosso querido Emmanuel, que traz esses ensinamentos para nós, então nos compete realizar este serviço de vigilância e não aceitar as ilusões que vêm para nós de fora. Saber trabalhar com isso com tranquilidade, agindo com responsabilidade para o bem, para o belo, para o amor, ao invés de entrar nessa partilha das aflitivas realidades que aguardam todos nos planos inferiores. Né? Então, meus amigos, vamos voltando aqui ao nosso finalzinho, né? Já trabalhando este nosso momento final da nossa reunião, pedindo a Deus que nos dê força, coragem e resignação. Se nós pedirmos força, coragem e resignação, isso jamais nos faltará. É 100% de garantia de recebermos. Se a nossa prece, nos momentos de aflições, nos momentos dos nossos desvios morais, nos momentos das nossas emoções conturbadas, nós buscarmos na prece este orvalho divino, como nos diz Santo Agostinho, acalma as nossas emoções, equilibra o nosso alma, consequentemente equilibra o nosso corpo. Então, este esforço que nós devemos fazer para entrar em conexão constante com o nosso anjo de guarda, com Deus, com estes espíritos amigos que nos acalentam, que nos orientam, que nos curam muitas vezes das nossas dores físicas, pedindo a eles que nos deem força, coragem para curar as nossas dores morais, que nos deem resignação para enfrentarmos as tribulações com calma, com tranquilidade, com paz. Que nos dê também a possibilidade de aprender mais, guardando esses tesouros divinos dos ensinamentos superiores, para sabermos servir cada vez melhor. Assim, que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Muita paz em seus lares. Muito alegria de servir. Graças a Deus, meus amigos. Que assim seja. Obrigado a todos.